10 dicas infalíveis para estudar para concursos públicos. Passar em concurso público é um grande desafio. Eu levei 1 ano e meio para passar no meu primeiro concurso. Sei como é difícil conciliar os estudos com trabalho, faculdade, família, afazeres de casa e outras atividades. Passam muitas dúvidas na nossa cabeça. Graças ao esforço e à ajuda de muita gente, eu sou concursado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e quero compartilhar meu conhecimento com você, para te ajudar a realizar seu sonho. Por isso, eu preparei 10 dicas que vão ser bastante úteis na sua rotina de estudos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wagner Ferreira, mas muita gente me conhece como Wagner do Sinjus. Além de servidor público, sou bacharel em Direito e sindicalista atuante na defesa dos servidores públicos há mais de 13 anos. Você já deve estar ansioso para saber as dicas. Vamos começar? Defina uma área de conhecimento. Não adianta estudar 1 hora para a segurança pública, outra para a área bancária, depois para o judiciário e aí para a saúde. Isso dificulta a produtividade nos estudos. Ou seja, a cada momento, o candidato estuda disciplinas de ramos de conhecimento distintos, perdendo o foco e comprometendo o rendimento. Então, defina uma área e foque nela. Essa dica vale, é claro, para concursos públicos que não exigem uma formação específica. São inclusive os concursos que, em regra, nomeiam o maior número de aprovados, como, por exemplo, aqueles que exigem nível médio de escolaridade ou graduação em qualquer área. Segunda dica: faça um planejamento de estudos. Ser aprovado em concurso público não é só boa vontade. Isso eu acredito que todo candidato tem. Mas é preciso se organizar para essa maratona de estudos. Para isso é fundamental um planejamento eficiente e comprometimento de fato. O melhor planejamento é o do próprio candidato. Mas como assim? Você não só pode, como deve buscar apoio de especialistas em planejamento de estudos. No entanto, a rotina de estudos a ser definida vai ser a do próprio candidato, pois o plano será de acordo com a disponibilidade de tempo de cada estudante. Cada pessoa tem suas peculiaridades e rotinas. Alguns trabalham, outros precisam cuidar de filhos. Então, faça seu planejamento dentro de seu tempo livre, que será então dedicado aos estudos. Mas lembre-se que para sair do papel, qualquer planejamento precisa de comprometimento do candidato. Isso significa que o tempo para estudar será só dessa finalidade. Muitas vezes é necessário, inclusive, reduzir o tempo de almoço e até mesmo do namoro. Vale a pena para ser aprovado e depois aproveitar a nova vida sendo um servidor concursado. Mas atenção, é importante ter bom senso e lembrar que são necessários períodos de descanso, cuidado com a saúde e lazer dentro do planejamento. Afinal de contas, a mente e o corpo devem ser cuidados também. A preparação do candidato é como uma competição olímpica, onde os atletas no dia da competição são os concurseiros no dia da prova. Portanto, lembre-se, o seu planejamento é o melhor e você será aprovado se tiver comprometimento para executá-lo. Terceira dica: estude o edital. Parece uma dica óbvia, mas é comum muitos candidatos, por falta de planejamento ou preguiça, se basearem em resumos ou análise de internet sobre um edital de concurso. Acaba não lendo o documento previamente para entender todos os detalhes do certame que vai concorrer. É um erro grave. O estudante precisa colocar no planejamento a leitura de ponta a ponta do edital. Imagine um jogador de futebol que não sabe se o campeonato é de pontos corridos ou mata-mata, que não entende os gestos que o árbitro faz quando apita na partida. Certamente o desempenho desse jogador será ruim. Em concursos públicos também é assim. Não basta dominar as disciplinas, é preciso entender a dinâmica do certame para definir melhor a sua estratégia. Por exemplo, o número de opções em cada questão, o tempo de prova, se haverá proporcionalidade por disciplina, locais de realização de prova, se haverá cotas ou testes físicos, e por aí vai. Portanto, ler o edital é tão importante quanto dominar o conteúdo das disciplinas. Depois de ler tudinho, aí sim você poderá trabalhar com resumos, pois já terá condições, inclusive, de avaliar a qualidade de qualquer material que se refira ao edital e evitará estudar com conteúdo errado. Quarta dica: certifique-se que o material de apoio está atualizado. É importante escolher um bom material de apoio e atualizado. Na internet, há uma infinidade de materiais gratuitos para download e divulgação de diversos cursos preparatórios.
No entanto, o candidato deve verificar se aquele material está atualizado para estudos das disciplinas que provavelmente estarão no edital do concurso público que ele almeja. Um erro muito comum de candidatos é justamente iniciar estudos sem conferir se o material que ele tem está atualizado, ou seja, o material já não serve mais. Mesmo os materiais de cursos preparatórios renomados ou professores consagrados devem ser conferidos antes de iniciar os estudos. Então, busque meios de conferir o conteúdo, seja com professores, indagações a quem fornece o material ou outros colegas estudantes, pois iniciar estudos com material desatualizado certamente vai tornar a aprovação muito mais difícil. Quinta dica: diversifique os métodos de estudo. Não adianta estudar de uma única forma, só se sentar e ler, ou só fazer exercícios, ou só assistir aulas. É preciso mesclar atividades. Se não estudar, vai ficar cada vez mais monótono e difícil de persistir. Inclua essa dica no seu planejamento. Sexta dica: seja organizado com o estudo. Planeje um horário de estudo. Tenha um espaço adequado, com mesa e cadeira adequados e ambiente bem climatizado e em silêncio. É importante também manter os próprios materiais organizados de forma que fiquem fáceis de consultar. Sétima dica: conheça a banca organizadora. Conhecer a banca organizadora da prova é fundamental para direcionar os estudos. O perfil delas não costuma variar drasticamente de um concurso para o outro. Dessa forma, conhecer as bancas significa prever os conteúdos mais abordados dentro de cada matéria, as possíveis pegadinhas ou até a estratégia para fazer as provas. Algumas bancas costumam dividir as provas em questões fáceis, médias e difíceis. Então, conhecer a banca ajudará você a não perder muito tempo inicial nas questões difíceis e ficar sem tempo para as outras questões. Oitava dica: faça simulados. Uma das melhores formas de assimilar o conteúdo é resolver provas passadas do concurso que você pretende prestar. Isso poderá dar a você uma boa noção de como a banca organizadora aplica os conhecimentos na prática, já no formato completo da prova. Isso também ajudará a fixar o formato de prova e o conteúdo geral, mas principalmente mostrará onde é preciso focar mais os estudos com os erros cometidos nas questões. Não perca tempo com conteúdo que já domina e foque no que você está com mais dificuldades. Faça todos os simulados que puder. Eles ajudam a criar o ambiente de prova, em que você terá que se preocupar com o tempo da prova, com o fiscal da prova supervisionando, qual a estratégia a ser adotada, pressão, entre outros fatores. Lembre-se de medir o tempo que está levando para realizar os simulados e vá adequando para o tempo real de prova. A nona dica: crie uma estratégia prévia para a prova. A prova não precisa obrigatoriamente ser feita a partir do início e seguindo a sequência apresentada. Em muitos casos, é melhor começar por matérias específicas ou pela redação. Tudo depende do que você tem mais afinidade e do peso avaliativo de cada matéria. Assim, é importante pensar antes sobre quais partes da prova serão feitas primeiro e quais ficarão para depois. Além disso, é necessário planejar quanto tempo se vai gastar em cada matéria e ficar atento à gestão do tempo também. E a nossa última dica, e não menos importante: crie mapas mentais. Muitos conteúdos de concurso são assimilados por meio da conhecida decoreba, como um artigo de lei e seus incisos. Isso significa que o candidato deverá gravar a matéria com conteúdos parecidos ou com palavras próximas. O mapa mental é uma maneira de organizar ideias sobre um certo assunto, criar gatilhos que ajudarão a lembrar. Essa dica pode ser feita por meio de associação de palavras, símbolos, personagens, dentre outros. Vou dar um exemplo. Em direito constitucional, nós temos os fundamentos da República. Você pode gravar as sílabas soci divaplu, onde 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. O pluralismo político. Viu? Soci divaplu. Fica mais fácil, não é? E aí, gostou das dicas? Você que é concurseiro, tem mais alguma dica de estratégia de estudo para compartilhar? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo. Muito obrigado e até mais!